Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Em março, quando nós fizemos o primeiro decreto, de lockdown em Santa Catarina, quando não se fazia isso no Brasil e não se entendia como essas coisas funcionavam, a gente copiava algumas ações dos países que já tinham sido atingidos. E alguns negacionistas diziam que não teríamos mortes, que não teríamos número de casos. Nós estamos praticamente aí com 110 mil casos de óbitos no Brasil. O Brasil hoje figura como o segundo país em número de casos, perdendo só para os Estados Unidos, ficando abaixo dos Estados Unidos, por uma questão muito lógica, populacional, com mais de 100 milhões de habitantes, acredito, de diferença de população. Mas os nossos números aqui na região sul são muito bons, são muito melhores do que o restante do Brasil. A nossa taxa de mortalidade é pequena e a gente atribui a isso, apesar das dificuldades regionais que nós temos, a questão, por exemplo, de entrando agora no inverno, baixas temperaturas, a gente atribui essa vitória ao fato de não termos tido ninguém na fila esperando para ser atendido e não sendo atendido. E esse é o resultado do esforço. Quando nós nos deparamos lá atrás com a dificuldade que enfrentaríamos, nós tínhamos duas coisas a fazer: preparar unidades hospitalares para assistir à saúde dos catarinenses e, ao mesmo tempo, controlar a movimentação das pessoas nas ruas. E é isso que nós fizemos até hoje, de forma regionalizada, como falou o Neto agora aqui, e no primeiro momento centralizada, depois regionalizamos essas ações, e o resultado está aí. Estamos colhendo uma baixa taxa de mortalidade. Isso é um número que não tem como a gente discutir, é um fato, esse número é preciso, e é resultado do trabalho de todos, do trabalho do município, de cada Secretaria de Saúde, cada UPA, cada médico, cada profissional que faz uma triagem, que faz uma orientação, que faz um tratamento precoce, que orienta o paciente, que evita que ele exponha aos vulneráveis, que é o que nós pedimos desde o começo. E hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu acabei acessando nosso BI, que nos dá ali o número de casos de Covid, e nos apresenta também uma curva, e a curva de contágio, ela mostra claramente um platô. Não sei se você já percebeu isso, Esse é um dado que está acessível a qualquer pessoa da população, e ela se apresenta assim: nós tivemos um pico, e agora nós já estamos com ela num platô, e eu acredito que declina daqui para frente, nos próximos 15, 20 dias, e inclusive com reflexo, obviamente, no número de óbitos. Esse é um dado que nós temos também no nosso laboratório central, de que as demandas para novos exames está caindo. Significa dizer que os exames de imagem, ou mesmo sinais e sintomas dos nossos pacientes, que dariam indicativo para a Covid, estão caindo. Obviamente que isso tem reflexo quando a gente não envia mais amostras de exame para fazer, porque menos pacientes têm demonstrado sinais e sintomas. Então, isso para nós é um alento, para os profissionais da saúde, sabem exatamente o que a gente está falando aqui, de que nós vencemos, apesar de termos aí, infelizmente, óbitos, esse impacto. Nós sabíamos que nós teríamos o nosso momento de encontrar o nosso inimigo real, invisível, mas real, seria nesse período, a partir do mês de agosto, e para setembro, especialmente a partir da segunda quinzena de julho. Essa era a nossa projeção desde o início. Isso aconteceu exatamente como prevíamos. Os nossos resultados são bons porque nós temos um número muito grande de pessoas curadas da Covid, que passaram, algumas não demandaram UTI, mas outras demandaram. Mesmo assim, nós temos um grande número de recuperados, mesmo aqueles que demandaram a terapia intensiva. E a gente entende que esse trabalho realizado em parceria com os prefeitos, com as secretarias municipais
com o Estado de Santa Catarina, com o governo federal, que tem habilitado esses leitos de UTI, tem encaminhado recursos, testes Covid também e alguns respiradores, esse conjunto de ações, governo federal, governo do Estado, governo dos municípios e principalmente o cidadão que conseguiu mudar, entrar nesse novo normal e modificar seus hábitos, fez com que a gente colhesse o resultado que nós temos hoje. Então, fico muito satisfeito de ver hoje aqui o resultado desse trabalho e a gente tem essa sensibilidade, prefeito, de que obviamente há uma vocação para esse hospital e nós vamos discutir obviamente isso dentro da Secretaria de Saúde para que a gente possa dar continuidade e o aproveitamento desses leitos de UTI, habilitando-os aí a esse novo, porque a habilitação Covid é uma habilitação temporária, apesar de remunerar em dobro, mas ela tem prazo para terminar, então logo passa essa pandemia, passa esse período, a habilitação deixa de existir, e nós precisamos fazer novos encaminhamentos, porque, como bem falou o prefeito Jean, habilitar um leito de UTI não é uma coisa simples, construir uma UTI não é uma coisa simples, envolve uma série de atores, não é um ator só, nós temos que ter a equipe de profissionais da saúde, nós temos que ter o governo central, através do Ministério da Saúde, habilitando os leitos, mas antes de tudo isso eles têm que estar disponíveis, então são movimentos que a gente faz que a gente sabe que tem um grau de dificuldade de acertar todas as arestas, parar, deixar tudo pronto, funcionando sem funcionar, para depois poder funcionar. Então, mas vejam que há demanda sim, tanto que ele foi aberto na segunda-feira, não é isso? E já temos um paciente, né, que demandou ventilação, então já está servindo, né? Nós não comemoramos a demanda de ventilação para o paciente, mas nós sabemos que esse esforço que nós fizemos tem um resultado positivo, ou seja, é não deixar faltar ao paciente essa atenção à sua saúde. Esse é o resultado do trabalho de todos, eu quero parabenizar todos aqui, a gente está sensível também à questão da nova ala, por uma questão eleitoral, de limites, né, de repasse de verba, a gente está discutindo também a possibilidade de complementar, né, enfim, de efetivar esse repasse através da emenda do deputado Altair. E a gente vai olhar isso com carinho, deputado, né, para a gente ver junto à saúde, ou talvez um parecer, né, para que a gente nos dê segurança jurídica para fazer esse movimento. De qualquer sorte, em não saindo agora, mas isso vai acontecer, né? Vai ter um momento que essa ala vai ser concluída, nós queremos voltar aqui para inaugurá-la, se Deus quiser, nos permitir, e com muita fé, como disse o prefeito, essas duas coisas, e eu na entrada até ainda disse para o prefeito, ele disse, olha, a fé é importante, mas a fé sem obras é morta, como disse o apóstolo Paulo, né? Ou seja, nós precisamos ter fé, mas se nós não movimentarmos a pedra, se nós não fizermos aquilo que está ao nosso alcance, nada acontece. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é movimentar a pedra. Nós temos muita fé que essas pessoas podem vir para cá, podem se curar, mas nós precisávamos fazer aquilo que estava ao nosso alcance. Ao homem, à mulher é dado esse poder de fazer aquilo que está ao seu alcance. E o pecado da omissão é um pecado muito grave. Então, nós hoje não estamos cometendo esse pecado aqui, nós estamos fazendo a nossa parte, as pessoas virão para cá, seja paciente Covid ou futuramente um paciente oncológico, que nós tenhamos a fé, de fato, mas que a gente tenha aqui um movimento de pessoas do bem, como disse a deputada Paulinha, que nós estamos escolhendo o lado do bem, para que a gente possa fazer essas entregas para a população, que não espera de nós brigas, intrigas, não espera outro tema, senão em meio à pandemia, que todos os esforços do governador e da sua equipe, dos prefeitos, pudessem estar focados na pandemia. Não é o que nós vemos hoje. Hoje nós vemos uma situação teatral, uma situação muito ruim, com algumas afirmações falsas, com algumas conclusões falsas que são difundidas no dia a dia no estado catarinense, mas nós vamos enfrentá-las, porque nós entendemos que nós não estamos aqui por acaso. Então nós temos uma ação de entrega aos catarinenses, nós temos um mandato para concluir, para encerrar, legitimamente entregue a esse governador pelo povo de Santa Catarina, e nós não podemos permitir que poucas pessoas se ergam, né, se levantem contra o ato, até porque nós acabamos com a nossa gestão cortando alguns hábitos, algumas práticas ruins que sucessivamente aconteciam, e acabamos então
mexendo, né, no interesse de algumas pessoas, interesses não republicanos que aconteciam, inclusive com os nossos contratos no estado de Santa Catarina, e cada um desses a gente está corrigindo, né, e leva tempo para corrigir. Alguns a gente tem que fazer movimentos suaves para não quebrar a estrutura que está caminhando. Mas nós já corrigimos muita coisa. Nós trouxemos um estado aí que estava num déficit de mais de R$1 bilhão para um superávit de 161 milhões. Pagamos a dívida da saúde que herdamos da gestão de 2018, de gestões anteriores, obviamente, que foi pago uma parte em 2018, pagamos 750 milhões em 2019. Ou seja, imaginem entrarmos em pandemia devendo, estando no SPC, a Secretaria de Estado da Saúde, né, devendo 750 milhões, quase R$1 bilhão para os nossos parceiros, que são aqueles, os profissionais, as empresas que entregam insumos, equipamentos para a saúde dos catarinenses. Então, nós temos certeza de que estamos fazendo as coisas certas, mas muitas vezes as pessoas nos julgam não pelos nossos erros, mas pelos nossos acertos, e esse é um grande risco, não é? Mas vendem uma imagem absolutamente equivocada, transmutada da verdade. Então nós precisamos anunciar a verdade, precisamos de pessoas do bem, como os nossos deputados que estão aqui hoje, que defendem a causa dos catarinenses e têm a percepção exata do que está acontecendo em Santa Catarina, que é um assinte à democracia, né? Na verdade, é uma afronta ao processo democrático e fragilizaria a todos, né? Nós inauguraríamos aqui algo que não existe no Brasil. E não combina com Santa Catarina. A gente só inaugura coisa boa em Santa Catarina. Tudo que não existe no Brasil, que é novo, pode ver que é bom, acontece primeiro em Santa Catarina. Então aqui nós temos que ter muito cuidado, muito zelo, orientar muito bem as pessoas, porque nós temos absoluta convicção de que nós lograremos êxito nessa nossa batalha. É mais uma das batalhas. Quando a gente assumiu o governo, ninguém disse que seria fácil, né? A gente teve várias batalhas, vários desafios, pagar dívida, rever contratos, enfim, enfrentar o coronavírus, a pandemia da Covid-19, essa é outra batalha, enfim. E talvez essa seja mais uma das batalhas que nós temos que enfrentá-la uma a uma, mas bem que a nossa energia poderia ser focada, né, um pouco mais para cuidar dos catarinenses, para desenvolver o nosso estado, desenvolver a nossa economia, recuperar a nossa economia pós-pandemia, depois dessa notícia boa que a gente está dando hoje aqui. Mas, enfim, a questão do caráter, né, a crueldade também envolve os homens pequenos de caráter. Então, eu acho que é importante a gente colocar as pessoas no seu devido lugar. Nós vamos enfrentar as dificuldades que tivermos que enfrentar, com a certeza de que nós estamos fazendo bem, praticando bem, e como a Paulinha falou, de justos aqui hoje, eu lembro, porque eu durmo muito bem, e eu sempre costumo dizer que eu durmo o sono do justo. Aquele que faz o bem, que pratica o bem, que sabe exatamente do que fez, do que faz e do que irá fazer, consegue dormir com tranquilidade. Eu tenho dormido o sono dos justos. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu quero visitar o santuário ainda, por isso que eu não quero me delongar aqui no hospital, quero dar uma passada ali. Já ganhei também uma imagem da Madre Paulina que está no meu gabinete, do prefeito quando me visitou lá, guardo com muito carinho, e não tive a oportunidade ainda de visitar o santuário, então a gente vai na sequência ali para fazer essa visita. Muito obrigado a todos pela atenção. A Marinha aqui que está amiga da Sara, depois eu quero ter uma foto contigo para mandar para ela, tá? Para dizer que é verdade, estavas aqui. Bom dia a todos, obrigado por tudo.